E por isso nós estamos aqui. Porque nós sabemos que não é por merecimento, é por graça. E que bom que o Senhor ele ainda nos permite, fazer parte do reino dele, ser abençoados, da palavra dele nesses últimos tempos. Eu quero pedir à igreja para que abra a palavra do Senhor em Jeremias 29, no versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É uma passagem conhecida, acredito que da maioria dos irmãos, mas o Senhor ele me fez enxergar esse versículo de uma forma diferente e eu quero poder, com toda a integridade daquilo que o Senhor me confiou, trazer também para os irmãos. A palavra do Senhor nos diz então assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vou repetir. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Aleluia. Pode se sentar. E eu estava ali sentada e glorificando o nome do Senhor, porque muito do que o Senhor ele trouxe ao meu coração, ele foi discorrido durante, acredito que quase 10 dias, diante do livro de Jeremias, foi testificado aqui sobre os lábios dos irmãos que tiveram a oportunidade. E quando eu estava em casa, já tinha mais ou menos esse período de uns 10 dias, mais ou menos, eu fiquei um pouco curiosa de entender aquele versículo que fala, aquele louvor que tem um fogo queimando em meu peito, E eu quis entender o que é esse fogo, o que é esse homem que falou. E aí era o profeta Jeremias, E o que eu fui entendendo é que por mais que às vezes ele não queria falar, porque as profecias de Paulo ele tinha que pegar o povo, era pesada demais, e aí ele falava, eu vou me calar, mas ele não conseguia conter, porque quanto mais ele tentava cerrar os lábios e não entregar aquilo que o Senhor de fato tinha confiado a ele, era como se tivesse um fogo ali que consumia até os ossos dele. Então ele entendia que ali já não era mais ele que fazia, não era a palavra dele, mas ele tinha que ser obediente àquele que o chamou. E o interessante é que quando nós pensamos daquele que o chamou, o profeta Jeremias ele foi chamado desde o ventre, desde o ventre da mãe dele. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 1:5 que desde o ventre o Senhor o chamou e o constituiu a profeta das nações. Em nosso meio, o profeta Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão, mas porque de fato, daquilo que o Senhor confiava a ele, era um pouco pesado. E quem é de nós que às vezes, quando o Senhor ele nos entrega cajado, na verdade a gente não quer trazer flores, Porque a gente sabe, enquanto seres humanos, que é melhor, todavia, a gente ouvir uma palavra que venha nos confortar do que uma palavra que venha nos confrontar. E eu entendo esse sentimento do Jeremias de ser desse jeito, de às vezes falar, Senhor, eu não quero, eu sou melhor do que os meus pais, essa profecia aqui está pesada demais, então vou cerrar os meus lábios. Mas que bom que Jeremias ele foi obediente a Deus e não a situação que ele estava enfrentando enquanto homem. Então, esse versículo que nós lemos, ele é muito conhecido, acredito que da maioria dos irmãos, como eu disse de início, mas há um início, há algo que vem antes deste versículo. Quando o presbítero Marcos ele estava falando aqui que a igreja, que ele glorifica a Deus pela igreja, por aqui tem pessoas que apregoam a palavra e que de fato é a Bíblia, eu fiquei admirada, porque quando eu comecei a ler esse versículo, eu fui voltando um pouquinho para trás, então eu quero entender um pouco mais. Eu quero entender um pouco mais. E aí, antes deste versículo, a palavra do Senhor nos diz que Jeremias ele tinha algumas profecias para entregar. E Jeremias ele era um verdadeiro profeta.
terra. Aquele que levava ao povo aquilo que massageava o ego, aquilo que não era de acordo com o que o Senhor tinha entregado. Era o nome desse profeta, ele se chamava Ananias, e esse profeta era aquele que ele vinha de confronto direto com Jeremias, porque se Deus ia lá e entregava uma palavra para Jeremias, Ananias, ele ia lá e falava: Deus falou comigo de outra forma, né? E eu fiquei admirada demais com isso. Fiquei muito admirada como que é o cuidado do Senhor para conosco, né? E eu falei: Senhor, o Senhor de fato quer falar sobre isso, né? Então que nós tenhamos até discernimento daquilo que o Senhor ele tem para entregar a cada um de nós, porque o Senhor ele me fez entender, eu tenho aprendido com ele que profecia, palavra, ela tem que estar baseada na palavra do Senhor. E aí Jeremias ele não está lá, ele leva uma palavra ao povo e dizendo para aquele povo que eles deveriam se converter, porque se assim não fosse, o Senhor ele o entregaria a ser cativo do rei Nabucodonosor. Mas o interessante é nós entendermos que naquela época, antes do véu ser rasgado, era necessário ainda profeta para receber de Deus e entregar ao povo, e ainda era necessário sumo sacerdote para receber do povo e entregar a Deus. E aqui Jeremias ele vivia este tempo, onde ele recebia do Senhor e ele apresentava ao povo aquilo que tinha. E aí quando o Senhor ele vai lá e usa a vida de Jeremias para ser boca dele naquele momento, eles estavam falando para o povo: então arrepende, porque no meio de vós há muita idolatria, no meio de vós há falsos profetas que se levantam em meu nome, e eu nada entreguei a eles, e eu nada disse para eles irem profetizar. Então o Senhor, antes desta palavra que nós lemos, o Senhor ele ainda estava usando de misericórdia, porque ele é o próprio Pai da misericórdia, né? Ele é a própria misericórdia. Ele ainda queria se arrepender. Se o povo se convertesse, se o povo não se deixasse ser levado por vãs doutrinas ou por falsas profecias, Deus ele ainda estava de acordo de se arrepender daquele tempo de cativeiro que já estava previsto para o povo. Porém, o povo não deu ouvido àquele que de fato era a boca do Senhor naquele momento. E o povo ele continuou ali sobre as suas idolatrias e dando ouvido ao falso profeta, à falsa profecia. Por quê? Eu entendi, enquanto eu estava lendo a palavra do Senhor, que o falso profeta ele trazia para o povo massageava o ego. Não era de confronto, não era uma palavra que traria amadurecimento espiritual, não era uma palavra que pegava e deixava aquele povo de acordo com o que era a palavra e a vontade de Deus. Pelo contrário, era uma palavra que o povo queria ouvir, mas não era uma palavra de conserto, não era uma palavra que iria fazer com que aquele povo andasse conforme a vontade e a palavra de Deus. E aí então o Senhor, como o povo eles não deram ouvido à palavra do Senhor, então esse povo ele foi ali levado ao cativeiro, foi levado à Babilônia. E aí o que é interessante, quando a gente pensa de homens de Deus, né, de pessoas usadas por Deus, antes do povo de Judá, eles serem levados ali para a Babilônia, para ser cativo ali no rei Nabucodonosor, o Senhor ele vai lá e fala: Jeremias, faz para ti um jugo de madeira e coloca sobre o seu pescoço. E aí começa a andar no meio do povo. E aí eu fiquei pensando: Senhor, como que pode um profeta que foi constituído a profeta das nações desde o ventre ter que passar por essa situação de ter que ter um jugo sobre os seus lombos e andar ali mostrando para o povo como que era o proceder deles, sendo que ele era um homem que ali ele estava de conforme à vontade de Deus, mas apesar de ele estar de conforme à vontade de Deus, o Senhor ele ainda usou o próprio corpo de Jeremias para mostrar como seria ali aquele jugo que estava sobre o povo, que estaria
andando ali com aquele jugo de madeira, o qual ele foi orientado a Deus para fazer, e para anunciar que se o povo não arrependesse, eles iriam sim ser levados para a Babilônia enquanto cativos. E mesmo assim, aí me levanta lá o profeta de nome Ananias, pega aquele jugo de madeira, que foi uma direção dada por Deus, e quebra, e vai lá e mais uma vez usa a boca dele para falar. Deus manda falar, sendo que Deus não mandou falar nada, sendo que Deus não entregou nada para Ananias, somente para Jeremias. E o que é pior, o que Ananias ia lá e falava para o povo enquanto profecia, era algo totalmente contrário àquilo que o Senhor tinha entregado de fato ali na vida de Jeremias. Porque a palavra do Senhor diz assim para Jeremias: fala para o povo que então eles ficarão agora cativos de Nabucodonosor, ali morando na Babilônia. Eles serão exilados para a Babilônia por um período de 70 anos. Fala para o povo, Jeremias, por conta do pecado, por conta da idolatria e por conta das falsas profecias. Avisa para o povo, Jeremias. E aí Ananias vai lá e fala e quebra. Não existe esse jugo. No lugar de 70 anos serão apenas 2. E o Senhor, ele nos fará voltar. Oh Deus! Oh, Senhor. E aí eu entendi o quão perigoso é quando às vezes as pessoas usam a boca para falar: eis que Deus manda te dizer, ou manda te entregar, quando de fato o Senhor não mandou dizer e nem entregar nada. Nem entregar nada, porque o destino e o fim ali sobre a vida de Ananias, o falso profeta, foi algo terrível, porque quando ele vai lá e ele profetiza ao povo que era para de fato então eles se rebelarem contra aquilo que o Senhor tinha entregado, a vida de Ananias não durou muito tempo. Naquele mesmo ano ele morreu. Mas o Senhor, ele tinha um plano. O Senhor, ele vai lá e fala para o povo: vocês vão ficar sob o jugo de Nabucodonosor, porque ele é para mim um serviçal. É interessante quando nós começamos a entender, e às vezes a gente até questiona: Senhor, mas como que pode? O povo, eles não se arrependeu, mas o Senhor permite eles irem até a Babilônia. O Senhor faz ali um jugo de madeira para simbolizar como que seria a vida daquele povo, então, como um jugo sobre eles. Eles teriam que se sujeitar então ao rei de Babilônia, eles teriam que se sujeitar então ao Nabucodonosor. Aí eu fiquei em casa imaginando: eu não estou entendendo, meu filho, este é para mim um serviçal, Nabucodonosor é para mim um serviçal. Ainda que vocês, e aí o Senhor, ele me fez dar uma viajada assim na palavra, ainda que vocês estando aí, vendo esse jugo que é sobre vocês, mas é porque há um propósito nesse jugo estar aí, ainda que ele esteja aí, vocês não estão entendendo, eu tenho um controle de todas as coisas. Por isso que o Senhor, ele pegou e falou assim: olha, eu tenho um controle. Quando o Senhor, ele vai lá e fala que Nabucodonosor, ele era para ele como serviçal, até o que era o inimigo está sob controle do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E aí eu fiquei pensando, né, e fui estudando um pouco mais a palavra do Senhor, e fiquei maravilhada. Um homem que era temido por sua idolatria, o próprio rei, ele era serviçal do rei dos reis. Ele era serviçal do Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro. Aleluia. O Senhor, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E louvado seja Deus por isso. E aí eu fiquei pensando, né? Porque um pouco mais, dentro desse capítulo mesmo que nós lemos, eu fiquei imaginando então aquele povo lá, sob o exílio, cativos então, despatriados, porque a palavra nos diz que eles estavam despatriados, eles não estavam em sua pátria mais, mas eles estavam com as suas vidas conservadas. Porque aqueles que
que deram ouvido ao falso profeta e quiseram pelejar por sua terra e que quiseram pelejar pelo seu trono e não quiseram se submeter ao serviçal de Deus, o destino era outro, não era a vida preservada. Eles teriam 3 destinos: ou era guerra, ou era peste, ou era fome. Ou era guerra, ou era peste, ou era fome. O destino daquele povo de começo seria o cativeiro, mas o cativeiro ele tinha um tempo, não era um cativeiro eterno. E aí a gente entende, e aí eu lendo, estudando a palavra do Senhor, é que em nenhum momento o Senhor deixou esse povo desamparado. Quando você me fala isso, o povo estava lá sob o jugo de Nabucodonosor, ali na Babilônia, um povo que era totalmente contrário com as atitudes totalmente contrárias daquilo que vai de acordo com a palavra de Deus. Como assim que eles não estavam desamparados? A palavra do Senhor nos diz que Deus ele vai lá usando também. O profeta Jeremias ele diz a eles: fala para o povo para plantar nesta terra, na terra dos babilônios. Fala para eles para casarem suas filhas, para arrumarem maridos para suas filhas e para arrumarem esposas para os seus filhos. Então, o que eu entendi é que mesmo estando em um lugar que ainda não é um destino, o Senhor ele não deixa de ser Deus por conta dessa misericórdia. Porque o Senhor ele não é limitado a lugares geográficos. O Senhor ele não é limitado a circunstâncias humanas. O Senhor ele não é limitado. Porém, mas o que é que o Senhor ele queria então, levando aquele povo para a Babilônia, deixando aquele povo lá cativo? O Senhor ele tinha um propósito de deixar a terra descansar, para depois o povo voltar para a sua terra e começar a plantar. O Senhor ele tinha um propósito de mostrar que havia um único Deus e que ele levantava os seus, que havia um profeta que era o profeta do Senhor e não aquele que ia lá com as suas profecias que massageava o ego daquele povo. O Senhor ele tinha e tem um propósito em toda e qualquer circunstância que nós venhamos a passar. O Senhor ele vai lá e fala para o povo, então, através de Jeremias: edifica casas, plantas, dê os seus filhos então em casamentos e ore pela paz. Ore pela paz daquele lugar, porque você orando para a paz e lá pela paz você também desfrutará dessa paz. E essa paz não era a ausência de guerra, não, porque às vezes tem lugar que pode não estar guerreando, não está guerreando com armas, mas que às vezes tem uma tribulação tremenda, que às vezes tem uma agonia tremenda. Não, o Senhor ele vai lá e fala: ore para a paz daquele lugar, porque assim vocês também poderão desfrutar de paz enquanto vocês estão em um lugar que não é seu. E aí o Senhor ele me fez entender, olhando, nós estamos aqui enquanto peregrinos, mas enquanto ainda estamos aqui enquanto peregrinos, nós temos que mudar o ambiente onde nós estamos. Nós temos que mudar através do Espírito Santo, carregar a presença do Senhor. Nós temos que testemunhar desse Deus, porque quando aquele povo, mesmo estando cativo, ele começa a orar por paz, eu acredito que aquelas pessoas que são os moradores de Babilônia, eles começaram a entender: esse povo que veio aqui como cativeiro é diferente. Ao invés de eles pegarem e começarem a nos excomungar, ou a pegar, orar e falar para o Senhor, nos aniquilar, não, eles estão orando por paz. Que povo é esse que até o que sai dos lábios dele é algo diferente? Eu imagino que os babilônios, se eles tivessem sido cativos ali na terra de Judá, de certo eles iriam orar os seus falsos deuses e falar: faz alguma coisa aqui, aniquila esse povo, mas não. O povo de Deus é diferente. Não tem como o povo de Deus que conhece a palavra de Deus começar a disseminar ódio, começar com a boca dele a disseminar ali vingança, a disseminar coisas que são contrárias de Deus. Não, não tem. Onde o povo do Senhor está, o ambiente é agradável. É por isso que o Senhor ele vai lá e orienta aquele povo: comece a orar por paz, porque não somente essa terra terá paz, mas você também desfrutará disso que você tem
que nós não queremos passar, Ele permite, mas Ele nos ensina, então, através dessa palavra, é que, independente do que está passando, o Deus de paz, Ele também pode ajudar e Ele pode deixar o nosso coração em paz, independente daquilo que nós venhamos estar passando. E aqui ficou um grande ensinamento para mim. Então, Senhor, eles ali, enquanto cativos, o que acontece? Era para eles continuarem tendo uma vida normal. Tem a sua vida normal aí, mas como que é essa vida normal? É orando, é pregando, é glorificando ao Senhor, é lavrando a terra boa, trazendo para nós cristãos, filhos do Senhor, como que é lavrar a terra? É saber que mesmo a gente saindo por aqui e ali tendo uma boca de fumo, eu vou lavrar a terra. Eu vou começar a pregoar a palavra de Deus para aquele que está ali na boca de fumo. Eu vou começar a pregoar a palavra de Deus para aquele que está ali desacreditado. Eu vou começar a pregoar a palavra de Deus e ali a preparar aquela terra e pregoar a palavra de Deus, porque a terra já está preparada daquele que precisa entender que há um Deus vivo, que há um Deus de verdade, que há um Deus que, independente de onde está, Ele não é limitado, Ele continua fazendo. E Senhor, Ele não é limitado. E alguma coisa que eu também fiquei assim impactada quando o missionário estava aqui falando, porque ele fala sobre o tempo. E aí o Senhor, Ele me trouxe uma comparação, porque o tempo que o povo ia ficar cativo, isso aí já estava determinado por Deus, era 70 anos. Mas o tempo que o falso profeta tinha entregado para o povo era 2 anos. E aquele povo que ficou seguro naquele tempo do homem, eles teriam esses 3 destinos que eu falei, ou guerra, ou fome, ou peste. Mas aquele povo que perseverou na palavra e no tempo de Deus, eles não só tiveram as suas vidas normais, apesar de geograficamente ainda não estarem no seu lugar, mas eles tiveram a sua vida conservada e depois eles puderam contemplar da promessa que o Senhor entregou ali sobre a vida deles. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O relógio do Senhor, ele não marca igual ao nosso tempo. Às vezes a gente pensa assim, mas eu já estou orando há tempo demais. Mas eu já estou clamando há tempo demais. Aquele lá, ele orou somente 2 anos, e o Senhor quer que eu ore 70. Irmãos, não importa, se o Senhor, Ele te mandou orar 70, ore 70. Persevere 70. Continue clamando 70, porque aquele que te falou que 70 é o tempo, é o que vai fazer cumprir a promessa sobre a sua e sobre a minha vida. Porque procura na Bíblia qual foi a vez que o Senhor prometeu alguma coisa e Ele não cumpriu. E se nós servimos o mesmo Deus da Bíblia e nós servimos, aquilo que Ele prometeu sobre a minha e sobre a sua vida vai se cumprir. Se de fato foi Ele que prometeu, se foi Ele que entregou. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós vamos então para o versículo que nós lemos. Porque eu sempre vi ele como um versículo isolado, né? Aleluia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu sempre tinha visto isso daqui como um versículo isolado, erroneamente, né? Mas aí eu peguei e fiquei pensando, Deus, como deve ter sido reconfortante para aquele povo que estava despatriado, para aquele povo que estava numa terra que não era sua, ainda aceitando um jugo que não era seu, ouvir esta palavra do Senhor. Olha o tamanho do cuidado do Senhor, porque esse versículo que nós lemos, ele faz parte de uma carta a qual o Senhor entregou a revelação para Jeremias, e Jeremias vai lá e entrega ao povo. Pensa aquele povo cativo ali, sob o domínio de Nabucodonosor, pensando que eles iriam morrer naquela terra, pensando que não tinha mais expectativa nenhuma, que não tinha mais futuro, que nada iria acontecer. Eu acredito que para eles deviam estar pensando assim: para nós só resta agora a morte, para nós só nos resta agora a sepultura, para nós só resta agora entregar o nosso filho da idolatria, às vezes entregar o casamento para a ruína, para nós só resta agora, é isso,
e aí entender que o nosso Deus nos desamparou. Mas não foi assim. Não é assim que o Senhor faz. Nunca foi também, eu acredito que nunca será. Não é assim. Enquanto aquele povo estava ali cativo, o Senhor ele vai lá e fala: eu é que sei. Ainda que você ache que você vai morrer nesse cativeiro, que você vai morrer nessa falência, que você vai morrer vendo seu filho desamparado, desviado, o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe o pensamento que Ele tem a nosso respeito. Assim como Ele sabia o pensamento que Ele tinha a respeito daquele povo que estava ali cativo sobre a Babilônia. A Babilônia, o cativeiro não era para sempre. Aquele povo que estava expatriado não era para sempre. Essa situação que eu e você estamos vivendo, que às vezes está adversa, mas que o Senhor nos prometeu que passaria, ela também não é para sempre. Ela faz parte do processo, mas nós iremos viver o propósito. Qual é o propósito? Esse povo viveu o propósito depois de eles serem depois expatriados, deles voltarem ali para a terra deles. E aí qual é o propósito que eu e que você temos? Além de ser aquele de contemplar a terra prometida que o Senhor ele tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Eu sei que humanamente, às vezes, a gente olha para a situação, para a circunstância e fala assim: aqui não tem mais jeito não. Aqui não tem mais solução. Aqui eu não tenho mais expectativa. Eu não sei mais como que eu oro. Eu não sei mais como que eu peço. Eu não sei mais o que é que eu faço. Eu não sei se eu tenho que gritar mais alto, se às vezes eu tenho que chorar mais. Mas o Senhor, Ele nos deixa aqui uma receita. Porque quando Ele fala assim: porque eu nem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e aqui quem fala é o Senhor. E quando Ele fala, para falar. Quando Ele fala, para falar. Pensamento de paz e não de mal. O pensamento do Senhor e aquilo que Ele tinha no povo não é eles ficarem desligados, não. Vai ter que voltar. Aqueles que faz parte da videira verdadeira vai ter que voltar. Vai ter que ser rejeitada. Não vai ter. É isso aí que o Senhor tem. Não é aquilo que o inimigo falou que tem, que é bala, que é droga, que é prostituição, que é homossexualismo. Não, não é nada disso. Não é um casamento arruinado. Não é uma família na idolatria. Não, não é nada disso. Se o Senhor, Ele prometeu e Ele falou que a sua família, que a sua casa, ela servirá ao Senhor. Então creia que eu me posso dessa promessa. Vamos nós. Porque Ele sabe o que Ele prometeu e o que Ele fez. Porque aquilo que nós pensamos é bom, mas aquilo que o Senhor pensa é melhor. Oh, aleluia. E aí é que está. Mas o que eu faço? Então faz igual o Senhor falou para aquele povo. Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olhando, mas eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto, eu tenho pedido tanto, eu não sei mais como que é, eu tenho que fazer. Comece a invocar. E aí quando você começa a invocar, começa a se aproximar. Esse mês é se aproximar. E como nós já vimos aqui no congresso, já foi astral, nós não precisamos mais de ninguém para orar, para interceder por nós, a não ser o Espírito Santo. Nós podemos sim, nós temos o livre acesso através de Cristo Jesus. Então invoca ao Senhor, vai ao Senhor, vai que seja mais próximo ao Senhor, ore a Ele. E aí o que o Senhor faz, Poliana? Depois que eu busco, depois que eu invoco, depois que eu me aproximo, o que o Senhor faz, Senhor? Oh, aleluia! Porque diferente de alguns deuses, que eles têm às vezes problema de audição, às vezes eles precisam ser carregados, às vezes eles precisam ter o ego deles massageado. O nosso Deus não. O nosso Deus não. O nosso Deus não. Porque Ele é o único verdadeiro e suficiente Deus. Ele é aquele que está com os ouvidos atentos à oração daqueles que são teus, daqueles que são filhos do Senhor. E aí, Poliana, depois de me ouvir, o que eu faço? Busca. Busca. Porque o Senhor, Ele ainda se permite ser achado. Aleluia. Mas buscar como? Como que nós vamos buscar? Aqui uma receita. Não é com 99% do coração. Não é com 99,99%
buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para nós orarmos ao Senhor, para nos aproximarmos do Senhor, tem que ser de todo o coração. E aqui tem que ser sem reservas. Ah, Mariana, mas eu pequei, ok, eu também pequei. O que nós vamos fazer? Vamos chorar porque nós pecamos? Não. Nós vamos nos prostrar diante do pé daquele que tem o poder de pegar o pecado e lançar no mar do esquecimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, qual que é o resultado de quem faz isso? E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Nós sabemos que aqui não é o nosso lugar. Nós sabemos que nós somos peregrinos aqui, nós não pertencemos aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela é junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser boca do Senhor. Nós temos que ser os Jeremias desta época. Nós temos que ser os Jeremias deste tempo e dizer, ainda que esteja aquele que esteja cativo, deixa eu te falar uma coisa, se você buscar, se você for inteiro no Senhor, o Senhor ele é inteiro para você. O Senhor ele te ouve por inteiro, o Senhor ele faz por inteiro. Aleluia, aleluia. Aquele povo, igreja, não tinha perspectiva mais. Aquele povo, acredito eu, principalmente aqueles que eram os anciões, né, ou anciãos, eles não tinham mais, acredito eu, expectativa. O quê? Mas 70 anos aqui não. Eu vou morrer aqui, mas eu lembrei de uma palavra que o pastor disse para ele, trouxe até aqui esse altar. Quando ele disse que pela fé ele vê a filha dele entrando neste lugar, neste altar e glorificando ao Senhor. E ainda que ele não veja, ele sabe que acontecerá, porque há uma palavra, há uma promessa. Aí ele imagina ali sobre a vida daqueles anciões, né? Mesmo que às vezes eles não pudessem voltar, eu acredito que enquanto eles estavam lá, eles já viviam como pessoas livres do Senhor, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a palavra que saiu da boca dele. Aleluia. Ei, o Senhor é que sabe qual é o pensamento que ele tem a meu e a seu respeito. O Senhor é que sabe qual é o pensamento que ele tem sobre a sua causa. Às vezes você tem ela como perdida, mas deixa eu te falar, coloca nas mãos do grandão de Galileia, porque ele não perdeu guerra nenhuma, ele não perdeu nada. Coloca distância, mas coloca, busca e troca, chega mais próximo, porque o Senhor ele ainda não cessa. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando às vezes vier voz do inimigo e tentar te falar que você é uma derrotada ou derrotado, ele não aceita não, porque o Senhor ele nos chama de mais do que vencedor. Não aceita não. Quando às vezes falar assim, ei, você está sendo um filho bastardo, não. Se o Senhor ele nos corrigiu é porque ele nos ama e ele não nos trata como bastardo. Pelo contrário, o Senhor ele disciplina aquele filho a quem ele ama. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o Deus que, ainda que ele venha permitir, assim como permitiu sobre aquele povo de ser levado cativo, ele está presente ali com o povo também sobre o cativeiro, sobre essa situação que eu e você estamos passando, ainda que adversa, o Senhor se faz presente. E que nós não venhamos a esquecer da palavra que ele entregou a cada um de nós. O Senhor ele nos chama por raça eleita, povo escolhido, povo nação santa. É isso que nós somos do Senhor. Então eu não aceito, você também não deve aceitar nenhum pensamento de derrota, nenhuma palavra contrária àquilo que o Senhor apregoou aqui. Ah, Poliana, mas você está pregando aí sobre o Velho Testamento, isso aí já aconteceu. Ei, a palavra do Senhor nos diz ali em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o inimigo ele vier sobre a sua vida e falar que você é derrotado, é só
Senhor